Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia e agora vamos falar sobre um assunto muito importante, gente, mudanças na CNH e lei de trânsito. Para bater esse papo com a gente, falar sobre isso, a gente trouxe Maurício Januzzi, que é advogado. Seja bem-vindo, viu? Obrigado Muito pelo convite. Vamos começar falando quais são as principais mudanças que vão ter aí nessa mudança de lei e tudo, nesse projeto aí que ainda não... Gente, calma, não foi aprovado ainda, não é isso? Se é que vão ter. Se é que vão ter, né, a aprovação. Na realidade, é um projeto mandado pelo presidente Bolsonaro para o Congresso. Nós já vimos que ele depende de uma tramitação, coisa que é muito lenta, né? Não sei se ele vai retirar ou não, porque tem algumas questões polêmicas. Dentre essas polêmicas, nós temos aí, tecnicamente, uma que chama muita atenção, que é a ausência de infração de trânsito, ou seja, de multa, para aquela pessoa que não transporta a criança na cadeirinha. É um assunto importante, diz respeito à segurança de trânsito. Os carros hoje já saem com uma plataforma de Isofix, que é Eu tenho ela que só encaixa, isso, né? Você só encaixa para deixar essa cadeirinha mais protegida. E ela evita em quase 75% os traumas com crianças dentro dos carros quando há acidente. Então, eu acho que é um retrocesso, acho que é um perigo, acho que nós estamos colocando uma futura geração que anda de carro, que são as crianças, em risco iminente com esta ausência dessa determinação que é e faz parte desse decreto-lei. Fazer assim, então, só para a gente ilustrar, Gi, tem um VT do presidente Jair Bolsonaro falando a respeito do tema, o anúncio, né? Ele se manifestando em relação a essa ia falar possível, que é provável com possível, né? Mudanças que vem aí. Vamos ao VT do presidente Jair Bolsonaro e a gente retoma com a Gisele e comigo e o doutor Maurício, que presidiu por 6 anos a Comissão de Trânsito da OAB, importante entidade, Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje ele que comanda a seção Butantã da OAB aqui em São Paulo, que é um importante bairro, já que o Brasil inteiro nos vê, não é? Região de São Paulo. Vamos então, presidente Bolsonaro, a gente volta no tema, roda. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Porque todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Em parte esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara e como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passa para de 20 para 40 o pontos para perder a carteira de motorista, entre outras coisas também nós tiramos do Detran a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer médico pode conceder isso aí. E aí, hein? Vamos para as principais mudanças, então? Vamos lá. Tá no telão, né? Tá no nosso... Vamos lá, coloque lá para a gente ir fazer um ping-pong com o doutor Maurício, vai? Vamos lá, por favor. Então, a extensão do prazo de validade da CNH de 5 para 10 anos. O que o senhor pensa? Então, isso eu acho importante, porque a pessoa perde a acuidade de saúde depois dos 70 anos ou dos 60 anos. Então, é um período que acho que é normal, tranquilo fazer. Aumento de 20 para 40 nos pontos necessários para o condutor perder a CNH no período de 1 ano. Acho que é um retrocesso, porque todo mundo já está na cabeça com aqueles 20 pontos que pode ter durante 1 ano. E, portanto, aumentar de 20 para 40 pontos vai dar aí uma abertura maior para que a gente possa fazer mais infrações. Infrações de natureza grave, como passar no sinal vermelho, andar em excesso de velocidade, que gera perigo para a vida. Elimina a obrigatoriedade do exame toxicológico a cada 2 anos e meio dos condutores das categorias C, D e E. Aí a gente fala dos motoristas profissionais, né? Os motoristas profissionais, caminhoneiros, motoristas de ônibus, que nós sabemos que nos caminhoneiros, para que eles tenham mais lucro, eles acabam utilizando aquele famoso rebite. E esse rebite faz com que eles percam essa capacidade de autoconhecimento e isso gera, infelizmente, muitos acidentes nas estradas, colocando eles mesmos em risco. Então, eu acho um retrocesso também. O doutor Maurício sabe, mas para quem nos vê, esse rebite ou arrebite, né, tem as 2 maneiras de se falar, é um comprimidinho, que é um tipo... energético. Um energético. Mas, eu já fiz várias reportagens disso. Ao mesmo tempo que ele liga, o motorista liga, né, tô super-homem. Tá com o olho aberto, né? Ele desliga sem você sentir.
É um perigo, né, doutor? Exatamente. Como ele está falando, é assim, você... É tipo aquela pergunta, eu dormi o volante. Como você dormiu? Sei lá, pô, o sono veio e me nocauteou. Né? É como apagar uma luz, né? É um estimulante que é utilizado para que ele fique mais horas sobre a condução do ele caminhão. ganhar mais no frete, mas né? quando o efeito termina, ele liquida, ele apaga o sujeito. Você não sente vindo um sono, nada, apaga. Isso E gera aí, esse exame, riscos. então, não seria mais obrigatório? Não seria mais obrigatório para esses motoristas profissionais. Tem mais um tema. Qual é o outro? Elimina, Branda, não. Tem mais uma arte. Vira arte, por favor. Abranda multas para infrações cometidas por motociclistas, como transportar mercadorias em desacordo com as normas, e não há mais obrigatoriedade de viseira ou óculos de proteção. A multa baixa para a média e não há suspensão da carteira. Então, aí é que nós estamos falando. A moto, né, ela não é feita para transporte de carga. O único local aqui, já que a gente está falando para todo o Brasil, que isso é utilizado com mais atividade aqui em São Paulo, nos grandes centros. Fazer com que isso não seja, e que ele costure ali entre os carros, isso é um risco para o próprio motociclista e para as pessoas em geral. Então também é um retrocesso sob esse ponto de vista. Andar com a viseira levantada, até o presidente, quando ele estava lá no Guarujá, ele estava não só com a viseira levantada, como com o capacete levantado. O capacete é para estar já estava aqui, acho que ainda não. Na cabeça, e a viseira é para que não haja interferência no olho e que ele possa, então, ficar ali momentaneamente sem a visão e causar um Agora, acidente. Só para não perder, você estava aqui, acho que a Gi ainda não estava com a gente. Acho que não, Gi, se não me falha a memória. Um dos feriados... não. Foi um dos feriados. No começo o presidente, do ano, né? Começo do ano, não. Ano Gi, aí, Gi, ele foi para o Guarujá, foi lá visitar, foi passear. Aí daqui a pouco sai todo feliz, sorridente e saltitante, com a viseira levantada, pô. Aí foi uma esculhambação, né? Agora eu tenho uma observação. Um pouco contra vocês, mas é uma opinião minha, entendeu? Contra por exemplo, os advogados? Não contra os advogados. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não é obrigatório o capacete. E ela morou lá? Eu morei lá. E eu falei, gente, não é obrigatório? Como assim? Pode andar de moto sem capacete? Tipo, eu sei... E eles explicaram que é porque... Aí eu expliquei uma pessoa que mora lá. Eu falei, mas por que isso, né? Porque é perigoso. Porque a cabeça é o mais importante. Sem então dúvida. você caiu, morreu. Eles falam porque lá as pessoas têm a consciência de que tem que andar devagar, ninguém fica costurando ninguém, a moto para no sinal. E aqui a gente não tem essa consciência. Então, assim, eu acho que falta bastante a conscientização de quem anda de moto. Então, e outra, por exemplo, lá tá eu vou errado, até o mercado também. na esquina. Pô, vou colocar um capacete, eu vou devagar, eu vou dirigindo direitinho. E com a moto aqui não acontece Não importa, isso. mas não importa isso. Na verdade... Já vou dar uma pimentada. Acho errado lá também, pelo amor de Deus. Como você falou. Pô, doutor, né? O capacete é o nosso para-choque, né? Quando a gente está de moto, né? Então, acho que existe aí uma falha, porque a gente tem que fazer a diferenciação entre motoqueiro, que é esse tresloucado que passa pelas ruas, e o motociclista. O motoqueiro é aquele que usa a moto como meio de transporte ou de serviço e tem o tempo, o time, né? Tempo é dinheiro para ele chegar nos locais. Esse é o motoqueiro. Esse é o motoqueiro. Nos Estados Unidos da América não existe essa figura. Existe o motociclista, que é aquela pessoa aqui no lazer, nas horas vagas. Moto estradeira. E aí tudo sim bem, porque eles andam bonitinho, gente. Anda direitinho, aí ele vai, faixa, logicamente, para no sinal. Aqui... Ele não vai costurar entre os carros, não vai andar pelos corredores. E outro, né? O leito carroçável, ou seja, as ruas lá nos Estados Unidos não são como as nossas aqui, né? São bem Nos diferentes. Estados Unidos, ela é uma rua realmente bem pavimentada, etc. Aqui não são trilhas. Aqui são trilhas e são locais que, infelizmente, cheios de buracos. E que a proposição de uma moto passar num buraco e cair é de quase 100% de acontecer. Então, ainda no tema moto, meio-dia, 15 minutos, a gente recebe o doutor Maurício Januzzi, não é? Perguntas daqui a pouquinho, Robertinha Turma, pode ser no WhatsApp? Daqui a pouco eu vou ao nosso painel de LED, a você que está nos vendo no 96445-1554. Na medida do possível, o doutor Maurício Januzzi vai responder algumas perguntas de você que está acompanhando o programa ao vivo. Mande pelo WhatsApp 96445-1554, 11 é o nosso DDD. Mas ainda falando de motos, motociclistas e motoqueiros, tudo isso, roda o VT. A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, o famoso Cebolão, será fiscalizada a partir desta quinta-feira. A proibição foi anunciada pela Prefeitura de São Paulo em 20 de maio, mas nos primeiros 30 dias, ninguém foi multado.
A partir de agora, quem descumprir a regra vai cometer uma infração média e será multado em R$ 130,16, além de perder 4 pontos na carteira de motorista. A medida faz parte do Plano de Segurança Viária. A Prefeitura da capital diz que em vias como a Marginal Pinheiros, onde a velocidade é maior, o motociclista fica mais vulnerável a acidentes. No ano passado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, foram registrados 10 acidentes só nesta via. As motos já são proibidas nas pistas expressa e central da Marginal Tietê desde 2010. E hoje a proibição vai das 22 horas às 5 horas da manhã. A experiência, segundo a Prefeitura, rendeu resultados positivos. Apesar disso, a morte de motociclistas está em alta na capital. A cidade de São Paulo registrou um crescimento de 17,7% nas mortes. Em 2018, um total de 366. Em 2017, foram 311 condutores mortos. Olha, a gente comentava no intervalo desses números alarmantes, né, Gi? Preocupantes, né? São números que a própria o DPVAT, que é aquele seguro obrigatório, para a moto, hoje em dia, ele é maior do que do carro. Por quê? A sinistralidade, isto é, os acidentes que acontecem com moto são muito maiores e fatais do que com o veículo. Então, as pessoas precisam se conscientizar de andar com capacete, andar dentro da velocidade, evitar corredores, né? Mas nós sabemos que o motoboy, esse motofretista, mototáxi, que não é o costume aqui, mas em Salvador, a Gila morou, sabe, no Recife. É o costume mais nas regiões lá do Norte e Nordeste também. A pessoa que vai de mototáxi tem que colocar o seu capacete, tem que pedir para o motociclista ir na via, na velocidade padrão, para que não haja perigo para ninguém, nem para eles, ocupantes da moto, nem para as outras pessoas que fazem parte de todo o contexto de trânsito. A gente percebe que eles vão numa velocidade, vão costurando. Você via, você já trouxe, quantos anos você morou? De qual ano a qual ano você morou? Faz aonde? uns 3 anos, morei em Miami, mais ou menos. Foi o período da gravidez todo, um ano. Você não via como moradora lá, você não via essas barbaridades na rua com motociclistas? De jeito nenhum. Nada? Nada. Todo mundo andava bonitinho, parava, porque aqui as pessoas, a moto às vezes não para no sinal, a maioria. Não, lá eles vão. Com algumas exceções sempre, porque esse negócio, a gente não está generalizando, de internet, Luciano falou, Gi falou, doutor falou, calma, hein, pelo amor de Deus, aí, não é, mas toda regra é exceção. Mas tem alguns motoqueiros ou motociclistas, alguns que se acham os donos da rua. Na 23 de maio, que é uma importante avenida aqui de São Paulo, eu tenho vontade de falar, já falei isso para um, que passou, estava lá na minha faixa, falou, na próxima eu ponho o carro na cabeça, tá? E não te atrapalha. E chuta o retrovisor, mas esses são os que denigrem a profissão, Exatamente. mas já que a ampla maioria tem consciência. Cadeirinha lá já tem a lei? Cadeirinha é super obrigatório. Agora, lá é uma coisa também, falar no celular pode. Lembra quando eu fui fazer a prova? Dirigindo? Pode falar, não pode mandar mensagem. E eu fiquei super confusa na hora da prova, eu falei, não pode falar no celular. Quer dizer, pode falar no celular, não pode mandar mensagem. Aqui... É porque o falar no celular não é com o aparelho em mãos, eu acredito, porque é isso que vai distrair. Você pode falar com aquele aparelho viva voz, que é permitido aqui também. O que não, sim. O que não é permitido é você falar com ele ao ouvido, tirando a sua atenção e teclando. Aliás, fica aqui uma sugestão para o programa, já que nós temos uma lei, hoje a terceira causa de mortes é de você falar ao celular e provocando acidentes, que as companhias de celulares, seja ela qual for, as que nos dão ou possibilitam a linha, que façam uma advertência para os seus usuários, como é na bebida. Se beber, não dirija. Se estiver dirigindo, não tecle o celular, guarde o celular. Ou então faça de uma forma, como hoje se faz com os aplicativos, de que ele seja apenas sonoro, para que você não tenha a distração, que é o que leva a acidentes de trânsito. Não tem uma segundo, distração, 2 segundos ou 5 segundos que você para ver uma mensagem ali no seu WhatsApp, já é o suficiente para você causar um acidente. Com certeza, falta a conscientização mesmo, né? Exatamente. E o incentivo também. Quer ver? Estrada, então, nem se fala, gente. Estrada, a gente está em alta velocidade. Estava indo pela Imigrantes, rodovia dos Imigrantes, que serve ao litoral, agora no final de semana. Pô, um outdoor, né? Bem interessante, mais ou menos isso. Falar o celular dirigindo, dá pontos em sua carteira, mas pode dar um ponto final na sua vida. Exatamente. Então, aí são publicitários que são mestres nisso, né?
sempre é importante essa observação. Doutor, para quem está nos vendo, eu e a Gia, a gente até conversava antes de começar o programa, que o senhor aqui viria. Falei, pô, o que a gente vai abordar? Já temos aqui o nosso material preparado pela Robertinha Turma, pela nossa equipe de retaguarda. Mas, por exemplo, para quem está nos assistindo agora pelo Brasil inteiro, aliás, muito obrigado pelo carinho da audiência de brasileiros e brasileiras. O que acontece agora na prática, de um jeito bem simples, como o senhor vem fazendo até agora, nesse bate-papo? O que vai acontecer ou não dessas mudanças aqui? O que precisa para virar, para não virar, para mudar, para não mudar? Faça um cronograma aí do embrólio. Né? Na realidade, é um projeto de lei que é do presidente para o Congresso, coisa que nós já temos aí um vício sob esse ponto de vista. Deveria ser um projeto de lei a ser debatido no Congresso, votado nas duas câmaras, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado, e aprovado. Da forma como foi, por exemplo, a questão da cadeirinha, eu acredito que não vai passar, porque é uma questão de segurança pública, uma segurança de saúde pública. Então, quem vota, então, inicialmente? Quem vota são os deputados federais. E depois vai para o Senado, e depois volta para o presidente para ele sancionar. E aí, como é entre os deputados federais, né? Por exemplo, não sei, são quantos pontos? Não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, também exato, não sei. São 10 mudanças. Sim. Por exemplo, né? Que agora me perdoem a falha, não sabia exatamente, me perdoem, peço desculpas, mas entre as 10 mudanças, os deputados podem vetar algumas e aprovar outras, é assim? Exatamente, ele pode ler todo o texto. Cada um vota a seu critério. Fazer proposições para alterar aquele texto, chegar num texto base, todos então votam em plenário para aprovar, ou então vão vetar especificamente alguns dados. Vamos lá, então dessas 10, supondo um número imaginário, 5 foram aprovadas pela maioria. Aí, qual o próximo passo? O próximo passo vai para o Senado para que eles também opinem a respeito e também podem disso. mudar. Também podem mudar. Aprovando no Senado, ou seja, no plenário, daí volta para o presidente sancionar ou vetar aquilo que foi aprovado. E quanto tempo, por isso que eu falo embrólio, né? Quanto tempo essa marcha da tartaruga, doutor? Infelizmente, aí vai depender dos presidentes das casas legislativas, do presidente Maia na Câmara dos Deputados, do Alcolumbre no Senado. É eles que vão pautar essas matérias, são eles que vão dizer quando essas matérias vão ser discutidas e vão ao plenário. O senhor que é um profissional da área, como presidente que já o foi, da Comissão de Trânsito, um profissional experiente, enfim, um advogado renomado, não é? Que dispensa apresentações. Pela sua experiência, o senhor não tem bola de cristal, mas pela sua experiência e conhecimento dos bastidores de Brasília, mudando ou não, quanto tempo aí? Olha, sinceramente, eu acho que enquanto... Faz uma pergunta mais fácil. Enquanto não tiver essa questão aí do INSS, da questão da Previdência, eu acho que pouco vai ser o empenho para votar essa matéria. Esse ano não. Eu acredito que no segundo semestre, depois lá para o mês de novembro, etc., mas infelizmente o nosso Congresso Nacional é o único do mundo que tem duas férias por ano. Então, eles entram em férias agora no mês de julho e entram em férias em dezembro inteiro e aí as coisas importantes para o país ficam paradas na mão deles. Vamos ficar esperando, que não é surpresa, né? Ficar esperando, então, para ver o que acontece. Eu falava com a Gi desse papo, né? Que a gente não está entrevistando o Dr. Maurício Januzzi, estamos batendo um papo, né? Desses pontos que a gente apresentou na arte, enumeramos, né? Qual que o senhor... Lógico, né, o senhor não vota, óbvio, né? Mas qual que o senhor tem quase certeza ou acredita que tenha mais chance de não passar? O de não passar, porque existe aí um lobby importante pela vida, é a questão da cadeirinha. Não passa? Não passa. Vai continuar a obrigatoriedade? Vai continuar a obrigatoriedade e vai continuar a multa. 20 para 40 anos, o senhor acha que passa? De 20 para 40, eu acho que... Não, pontos, perdão. Acaba passando porque há um clamor, né, que é até próprio da plataforma do presidente, de acabar com a chamada indústria da multa, né? Isso que eu ia falar agora sobre a indústria da multa, porque, gente, realmente, por exemplo, numa via você tem que passar 50, você passa 57, você é multado. Então, na verdade, assim, então, a indústria... Isso aí que é complicado. Em Brasília, eu sou então, contra essas pegadinhas, né? Eu acho que é pegadinhas, é isso mesmo. Você ter lá um pardal, ou seja, um dispositivo pardal, é verdade. escondido, acho que não deveria ser assim, porque
porque a função, né, é bom explicar a todos, qual é a função do radar? A função do radar é ser colocado num local em que haja excesso de acidentes, para que as pessoas visualizem o radar, para que ali diminuam a marcha do carro, para que não tenha mais acidentes. Ela tem essa função educativa e preventiva. Só que você colocando ele escondido, ou Ninguém colocando... tá vendo, é só para multar, ou gente. como existe aqui Não em ajuda. São Paulo e em outras capitais. Você está vindo a 50 km por hora na via, de repente ela se transforma em 40 e tem ali o pardal para te multar, né? Pois é. Escondido. Isso é a indústria, isso é o que significa a indústria da multa. Agora, que o brasileiro, desculpem me falar, é mal educado no trânsito, ele é mesmo. péssimo exemplo. Então, ele é um péssimo exemplo para o mundo sobre como dirigir. Infelizmente. Então, infelizmente, essa questão da pontuação, até porque há uma importante lobby em relação a isso, pode ser que passe, porém, eu gostaria de alertar, uma das maiores formas do Estado arrecadar dinheiro é com multas. Sim. Aliás, uma outra caixa preta. Aonde vai o dinheiro dessa multa? Aonde vai? Na bela pavimentação da Marginal Tietê, Exato. Marginal Pinheiros, na eficácia de placas de sinalização. Na manutenção das pontes. Na manutenção aqui, né? das pontes, na prevenção de acidentes, no investimento de publicidade, de conscientização. O senhor não acha? Vocês não Pois acham? a gente Poxa vê isso vida. acontecer assim brilhantemente, né? Ó, WhatsApp 964451554, 964451554, 11, né? Estamos em São Paulo, capital. Aliás, alô brasileiros e brasileiras, aí muito obrigado. A gente selecionou algumas perguntas, tá? Temos? Temos. Vamos para a primeira? Vai no monitor aqui, vai isso para facilitar, vamos lá, ó. Tem ali, ó. Eu vou lá, né, para enxergar, senão eu não enxergo. Me dê licença. É sério, eu não enxergo, doutor. Vai. Peraí, Gi, dá licença. Fala, boca nervosa. Peraí, meu irmãozão. Ó, vamos lá. Estou assistindo o Reinaldo Miranda. Gente, que canal é esse que está salvando as mulheres da televisão brasileira? Obrigado, Reinaldo. Ó, vamos lá. Pontuação aumentar para 40 pontos é um absurdo imenso. Eu sou mais radical ainda. Quem trabalha como motorista deveria ter 10 pontos como limite e é só circular por São Paulo. Fim da multa e obrigatório uso da cadeirinha. Esquecem de uma criança solta que possa ser lançada para fora do carro. Registro do Reinaldo Miranda. Obrigado, Reinaldo. Será que é um colega meu que trabalhou na Federação Paulista de Futebol? Não sei. Vamos à próxima. O taxista fica de 12 a 17 horas na rua todos os dias. Para o taxista não poderia existir pontos na CNH. A multa sim, pontos não. Nome dele, Dimas. Essa é a opinião dele, eu quero que o doutor fale disso. Pontuação no Brasil não funciona. A CET e o DSV têm um sistema corrupto. Uma vez a CNH do taxista caçada, como ele vai sustentar a família? Aqui no Brasil, eles só pensam em multar os fiscais. Tem uma cota de multa por dia. E aí, como fica a nossa CNH? Eu sou o Dimas Quirino Cabral, já fui prejudicado por esses agentes corruptos. Os políticos são contra porque não é a família deles que trabalha na rua. Aqui é o Dimas, perfeito, Dimas. Sou a favor das multas, ele fez o registro. Vamos lá, mais uma. Estou assistindo o programa. O doutor Maurício instrui sobre comportamentos e interjeiciona os procedimentos de motoristas e motociclistas. Porém, respeito a opinião do mesmo. Mas não é a punição que vai levar à educação. No Brasil ocorre esta ideia ultrapassada. Investir em fiscalização e educação é o caminho e o horizonte. Abraço, Marco Aurélio. Obrigado, Aurélio, pela mensagem. Mais uma, Jota? Não? Tá. Doutor, começar pelo Dimas, né? Dimas taxista. Eu já dou minha opinião. Eu quero a da Gi também e o senhor fecha que o senhor é especialista. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Porque é taxista, meu amigo, me perdoe. Pode xingar minha mãe, ela não é nada disso que você está falando, fica tranquilo, nem eu sou, nem ninguém na minha família. Mas taxista é um profissional do volante, como eu sou profissional quando estou ao volante do meu carro. Não concordo com essa que não pode ter a suspensão da carteira, igual para todo mundo. Eu penso isso, você pensa o quê? Aí que tem que ter mais cuidado ainda, né? Se você trabalha com isso o dia inteiro, aí você tem que ter mais cuidado ainda. Agora eu quero falar uma coisa só sobre... E no ponto, e o senhor pensa o quê dessa opinião do rapaz? Eu tenho muito respeito pelos taxistas. Lógico. Defendi eles na Câmara Municipal quando teve a questão dos aplicativos. Por quê? O motorista do aplicativo não é um motorista profissional. O taxista precisa do condutáxi.
Mas todos, na lida do dia a dia do trânsito, são iguais perante a lei. Então. Portanto, não há, infelizmente, A lei qualquer tem que ser pra tipo, todos, né, de alteração. a lei é pra todos, não né? fique bravo. Um abraço aos taxistas, aos motoristas de aplicativo, 99, Uber, seja lá o que for. Não fique bravo, mas no nosso entendimento, respeitamos a sua opinião e agradecemos a sua mensagem, mas... Pô, é igual para todo mundo, meu irmãozão. Estamos todos no mesmo barco, né? E a outra... Uma coisa curiosa sobre não castigar, punir não é educar. É isso, é. Isso eu achei muito interessante, porque, gente, Nós eu volto a temos, falar dos Estados Unidos, porque eu morei lá, a diferença é muito grande. Por exemplo, lá você compra uma coisa, você pode trocar. Mesmo se você não quiser, não é que tem defeito, eu não quero mais isso, eu devolvo. Aqui é tudo mais complicado. E é uma coisa, e eu acredito que seja cultural. É Sem da dúvida. pessoa, sabe? É da gente brasileiro. Na realidade, o trânsito se assenta num tripé, que é a educação, em primeiro lugar, que está no capítulo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, que deveria ser ensinado, inclusive, nas escolas, para formar os futuros profissionais, mas essa não existe. A fiscalização ou a orientação, que nós sabemos que os nossos fiscais ou agentes de trânsito não orientam, infelizmente. E, por fim, a punição, para quando a educação e a orientação falhou, eu tenho a punição. Infelizmente, para nós, o bolso é a parte do ser humano que mais dói. Né? Então, infelizmente, a punição ela é usada, também concordo com o pessoal que escreveu, não da maneira adequada, mas é a única neste momento, já que não temos educação, que vai fazer com que as pessoas ainda não tenham encorajamento de praticar as infrações de trânsito. O Boca Nervosa que veio cantar, o senhor acompanhou também, enquanto na retaguarda, tem uma pergunta que o Boca... Hoje ele veio de Uber, não sei se ele tem o costume de dirigir, gosta de dirigir. Boca, se prepara aí para fazer uma pergunta ao doutor Maurício Janus, mas a Robertinha Tuma, sempre brilhantemente atenta, né, no comando da produção, me escreveu ali na plaquinha que a outra pergunta, o rapaz falou que a pontuação deve ser de 10 pontos, né? O máximo, né, para caçar a carteira, O que o senhor pensa disso? Aí eu acho que é um pouquinho exagero. Mantém 20, na sua opinião? Mantém 20 porque as pessoas de 1997, quando foi criado o novo Código de Trânsito Brasileiro, já disciplinou. As pessoas já têm isso na sua cultura, no seu dia a dia. Aumentar para 40 é ruim, mas abaixar para 10 também é ruim. Vamos ficar no meio termo. Vamos ficar numa coisa que falta muito, que é o chamado bom senso. A experiência nos mostra que esses 20 pontos são suficientes por um ano para que a pessoa... Não, né? É um ano só. Passado um ano, você já pode renovar novamente as suas infrações. Fica um ano Aliás, se eu puder... Perdão, quando eu não entendo, eu pergunto. Como um ano? Não é. Por exemplo, sua carteira foi cassada. Suspensa, não cassada, né? Foi suspensa. Aí você tem um ano, né, para poder cumprir todos os... Tem que fazer escolinha. Na verdade, funciona assim. Não é só na data do vencimento? Não. Eu vou explicar para todos. Tá. Quando eu tenho, durante o ano 2019, a primeira multa no mês de março, aquela fica valendo como o ano, o marco zero do ano que você pode ser multado. Ou seja, até o mês de março do ano de 2020, eu posso ter 20 pontos. O ano posterior àquela primeira multa, cai aquela pontuação do mês passado. Isso as pessoas não sabem. Não, então, fecha aqui. Não sei quem de vocês, Cauê, o Leandro, o Ricardo e o Rony. Doutor, aqui nessa do Cauê, a que do Cauê vence, Fatiolinho, gente, né? eu não sabia que a multa vencia. Fecha nele, Cauê, no rosto do doutor. Olha lá, eu não quero, pelo amor de Deus, cada um, né? Tem aquela coisa de TV. Pô, então vem aqui fazer. Não, calma, tô sugerindo, poxa. Doutor, explica então, vai, outra vez que eu não sabia. Então vamos lá. Ano de 2019, onde nós estamos. Eu tive a primeira infração em março de 2019. Esse é o marco inicial do ano que eu posso completar 20 pontos. Durante março de 2019 a março de 2020, eu posso ter 20 pontos. Por quê? Em março de 2020, no mesmo dia em que eu tive a primeira infração, essa primeira infração cai. Ela não é o ano de janeiro a dezembro, mas sim o ano em que eu tive a primeira infração. Tá. Mas, então uma pergunta puxa a outra antes do Boca Nervosa, Gi, meus amigos. Eu posso ter 21 pontos ou posso ter 300 pontos? Eu só tenho a necessidade de entregar minha carteira de habilitação
quando vencer na data que está marcada na CNH, certo ou errado? Errado. Na verdade, Errado? quando você tiver 21 pontos ou 300 pontos, você vai ter um procedimento de suspensão da sua carteira de habilitação, em que você vai ter todo um procedimento administrativo que você pode se defender desse procedimento. Mas desde que chega a cartinha lá, a famosa Isso, cartinha. exatamente. Se defendendo, são 3 fases: DETRAN, JARI, que é a Junta de Recurso Administrativo, e CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Essas são as 3 fases. Transitando em julgado, isso é, não cabendo mais recurso, porque foi julgado pelo CETRAN, você tem o prazo de suspensão que você tem que entregar a sua carteira. O mínimo hoje é de 6 meses, o máximo são de 12 meses. Mas o delegado, me ensinaram não, me informaram uma vez que o delegado de trânsito, ele não vai para as blitz na rua, por exemplo. Você nunca vê, não é isso? Um delegado de trânsito na blitz que a Polícia Militar realiza. Ele não pode, ou só pode ser o delegado de trânsito a recolher a sua carteira se estiver com a pontuação acima. É isso ou não é? Não, na verdade é o seguinte: se eu tiver com a carteira já suspensa especificamente e for abordado pela Polícia Militar numa blitz, não pelo delegado de trânsito, porque essa figura também não existe mais. Ah, não? Tá? Não existe Eita, mais. nós. Essa CNH não só vai ser retirada de você, como você vai responder a um processo crime por estar dirigindo com a habilitação suspensa. Dirigir com a habilitação suspensa é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Tá. Tá? Ó, fazer o seguinte. Me deu calor agora, né? É o seguinte. Boca nervosa, o que você quer perguntar? É que o Boca tá aqui, o gordinho demora para virar o pescoço, doutor. Boca, pergunte ao doutor Maurício. Pergunto sim. Bom, alô, tá ligado meu microfone? Tá. A minha carta foi cassada uma vez, tá? Foi cassada. Suspensa. Cassada ou suspensa? Foi suspensa, porque eu tive 28 pontos. Tá certo, suspensa. Fui lá, fiz a escolinha, mas não chegou a ser cassada. Eu fiz a escolinha, fiz tudo bonitinho lá, passou um tempo, tá? Entreguei minha carta, fiquei 3 meses Com ela suspensa. suspensa, não dirigi, fiquei esperando e tal. E aí, quando peguei minha carta de novo, legal, passou. Aí eu tava certinho, mudei pra Europa. Entendeu? Mudei pra Europa, voltei. Quando eu voltei pro Brasil, a minha carta estava vencida, né? Ela venceu. Entendeu? Quando eu venci com o prontuário da minha carta do Ceará, e eu tive que fazer tudo de novo, o cara disse que a minha carta estava com problema. Teve um rolo, teve que entrar um despachante tal, e tudo, mas consegui resolver. Mas é um BO porque disse que a minha carta continuava Suspensa. suspensa. O que o senhor fala disso? Esse é o grande problema desse país chamado Brasil, em que os DETRANs, os departamentos estaduais de trânsito, não são unificados. São Paulo tem o seu, o estado do Ceará tem o dele, a Amazônia tem o dele, Sergipe tem o dele. Ou seja, eu preciso ter, já que é uma carteira nacional de habilitação, um grande centro de integração de todos os DETRANs para que haja um prontuário comum. Né? Infelizmente, isso não acontece nem com as nossas identidades, os nossos registros gerais. Né? Eu posso ter um registro geral tirado em São Paulo e posso ter ele tirado em outro estado. Os golpistas se beneficiam disso. O quê? Os golpes facilitam as pessoas que são procuradas pela justiça a ter um outro nome e etc. Legal. Doutor Maurício Januzzi. Olha, foi muito, né, Gi? Muito bacana. Bom, o senhor, vou lhe falar, eu não o conhecia pessoalmente, conheci o doutor só de entrevistas em TVs e em veículos de comunicação os mais diversos. Tive o prazer, tenho certeza que a Gi comunga do mesmo pensamento. Vai continuar? Vai. Olha, doutor, o senhor tá demais, hein? Tá demais. Doutor Maurício Januzzi continua com a gente? Bacana. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, organizar da casa está. A Lília Aguiar tá lá nos finalmente do quiche. O senhor não almoçou? Bom, lógico que não almoçou. Vai estar servido a fazer uma boquinha com a gente, como eu falo? Como não? Faz esse esforço, né, doutor? Tá bom. 12h40, vamos com Boca Nervosa, então. A swingueira do grande Boca Nervosa no Papo em Dia aqui na Rede Brasil de Televisão, vai. Que maravilha, que maravilha. Foi numa roda de samba na praia que eu fiquei fascinado vendo ela sambar. Pedi licença pra rapaziada, peguei na viola e comecei a cantar. Cantei, cantei,
Não resisti à sua elegância, aquele seu jeitinho de criança. Tô hipnotizado pelo teu olhar. Cantei, cantei, não resisti à tua